Fala pessoal, então será que o Perceptron ele tem alguma aplicação prática? Então a gente já viu o que é o Perceptron, nós conhecemos algumas funções de ativação e agora a pergunta que fica, como que a gente usa o Perceptron da forma como a gente aprendeu até agora? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns cases onde ele faz algum sentido, tá? Então aqui eu vou criar alguns conjuntinhos de valores. E aqui eu tenho, muito importante, né? Duas entradas nesse exemplo que eu vou dar aqui agora. Eu tenho a entrada x1 e tenho a entrada aqui x2, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de comparação. Então, por isso que eu criei dois eixos, dois conjuntos aqui, para que a gente possa fazer a comparação. Então, por exemplo, olha só, eu tenho alguns dados vermelhos dispersos aqui e cada pontinho desse, né, ele é um pontinho que vem da combinação de x1 e x2, tá? Então, a intersecção desses pontos, ele define um pontinho aqui, x1, x2, um par define exatamente um ponto, e eu vou ter outros pontinhos, eu vou pintar aqui de azul, que estão espalhados aqui. O que acontece? Acontece que quando nós treinarmos o Perceptron, e Rafael, o que você quer dizer com treinar? A gente vai ver isso mais profundamente, mas é onde você quer a partir da arquitetura que você definiu. Então, nesse caso de um único Perceptron, né? Nós temos o quê? Nós temos a entradinha x1, x2, né? W1, W2, aqui a somatória, né? De xi, mi, mais o bias está aqui, indo para uma função de ativação, tá? Que a gente já viu. Então, por exemplo, e aqui nós temos a saída do nosso Perceptron. Então, vamos considerar que a partir das entradas e o bias, ele vai ser ajustado junto com os pesos W1, W2 e o bias. Então, por exemplo, eu quero treinar o modelo para que ele encontre o ponto de separação entre esses conjuntos. Então vai existir uma função de erro, que a gente vai aprender mais para frente, mas que conforme ele inicializar de forma aleatória ou randômica estes valores de W1, W2 e B, conforme o erro for grande, ou seja, ele dizer que esse conjunto na verdade é aqui, ou ele tentar dizer que o conjunto de separação está aqui, ó. Isso aqui é um erro, tá? Então, na verdade, isso aqui não pode acontecer. A gente não quer esse ponto para ser um erro de fato. Então, esse ponto seria um erro, claramente, não é isso que nós queremos. E aí, toda vez que o seu modelo errar, existe um modelo otimizador que ele vai buscar ajustar os pesos de W, dos weights, né, e do bias, de tal forma que no final ele vai começar a conseguir fazer isso aqui para você. Ó. Ele vai realmente encontrar uma linha aqui que seja a melhor separação possível. Claro que aqui houve, por um erro meu de desenho, né, o vermelhinho desse lado, mas imagina que o verdinho está passando aqui por cima, então eu tenho vermelhos e azuis, de tal forma que essa é uma função totalmente de separar, ela é linear, ela é linearmente separável, nós chamamos, né? Então nós temos uma dispersão de pontos, e esse modelo, como ele é apenas um perceptron, ele é capaz de, portanto, ser capaz de
separar e classificar dois tipos de dados, né? É essa que é a ideia. Conforme você vai complicando a situação, você vai precisando ter mais neurônios. Então, por exemplo, nós precisamos fazer uma separação um pouco mais complexa. Vamos dar um exemplo aqui agora. Vamos pegar aqui um outro conjunto de dados. Eu vou pintar aqui agora um conjunto de dados verdinho. Eu vou ter um conjunto de dados azul. Uma nuvem aqui distribuída. E um conjunto de dados vermelho. Então, e agora, Rafael, como que eu vou conseguir trabalhar esse conjunto de dados, né? Então, na verdade, a gente vai precisar de mais de um neurônio agora. Então, por exemplo, isso aqui pode ter uma separação assim. Opa, deixa eu apagar isso aqui, ficou muito ruim. Tem que colocar uma régua aqui na minha lousinha digital. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma separação. E eu teria que ter, por exemplo, algum tipo de separação aqui, ó, né? E eu vou ter que tratar isso de alguma forma, tá? Acontece que para eu ter esse tipo de coisa, eu vou precisar do seguinte. Eu vou precisar ter, então, portanto, as minhas entradinhas, que agora eu vou, de forma conveniente aqui, também chamar de x1 e x2 e vou representar por bolinhas, tá? Eu vou ter o meu primeiro perceptron, o meu segundo perceptron, e aí eu vou mandar as duas entradas para o primeiro perceptron, eu vou mandar as duas entradas para o meu segundo perceptron, eu vou mandar tudo isso para um neurônio de saída que vai, então, passar por a sua função de ativação e vai ter o Y aqui. Veja que agora eu tenho o seguinte, eu tenho as entradas, eu tenho os pesos, aqui eu só não escrevi, mas eu tenho aqui o W1, 1, porque esse é o perceptron 1, esse é o perceptron 2, W1, W2, 1, W1, 2 e W2, 2, né? Aqui eu tenho a segunda coluna, né? E aí eu tenho, vamos chamar aqui de W1, 3, W2, 3 para esse terceiro perceptron, né? Então, isso aqui passa a ser a entrada deles. Agora, de tal forma que eu posso treinar todo o meu modelo para que este neurônio se especialize em fazer este tipo de classificação e este segundo neurônio seja capaz de fazer este tipo de classificação. E essa saída aqui é a saída que vai conseguir integrar esses tipos de separações aqui ou alguma forma conveniente que ele venha apresentar. Isso tudo vai depender da função de perda, tá certo? Então essa é uma ideia de que a gente parte de um perceptron simples, para um multi-perceptron, que na verdade agora nós temos mais de um perceptron fazendo parte da mesma arquitetura. Eu tenho uma saída, né, duas entradas, mas eu tenho agora cada perceptron se comportando de tal forma a se especializar em um determinado tipo de separação. Então é essa que é a ideia do que a gente pode usar o perceptron. Originalmente era assim, nos primeiros trabalhos, lá nos primórdios, que eles eram empregados,
e esse é o conceito básico por detrás dos perceptrons, tá bom?